E o Grêmio tropeça de novo, perde pro América e vê o rebaixamento muito próximo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar as consequências dessa queda. Vai haver um desmanche grande no tricolor gaúcho. Quem pode sair? Será que pode pintar algum reforço pro seu time? Bora repercutir também sobre o Atlético Mineiro, que acaba de bater mais um recorde graças à sua torcida. E Renato Augusto foi o grande nome do jogo na vitória do Corinthians contra o Cuiabá. O Renato ainda cabe na seleção brasileira? Para completar, trago novidades envolvendo São Paulo e Benítez. Falo ainda sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e conto quanto São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos vão faturar com o direito de transmissão do Campeonato Paulista em 2022. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos no YouTube para deixar todos vocês super bem informados. Lembrando que tem live do Nicola nesse domingo por volta das 8 da noite. A gente entra ao vivo para falar com vocês um pouquinho antes, a partir das 7h30 tem live para os membros, somente para os membros do canal. Beleza? Só para completar, antes de começar a passar as informações, não esquece de deixar like, ajuda pra caramba. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E domingo é o dia mágico para quem gosta de aposta esportiva. Tem jogo para tudo quanto é lado, seleção portuguesa decidindo a classificação para a Copa do Mundo, tem campeonato brasileiro da Série A, tem campeonato brasileiro da Série B. Separei o jogo entre São Paulo e Flamengo, marcado para as 4 da tarde no Morumbi. Vitória do São Paulo em casa, pagando R$ 2,88 para cada real apostado. Já o empate pagando R$ 3,38 e a vitória do Flamengo pagando R$ 2,67. Se você acertar o resultado, tenho certeza que vai se dar muito bem com essas odds extremamente altas. Sempre lembrando que você deve usar o cupom Nicola no valor do seu primeiro depósito. Usando esse cupom, você tem 100% de bônus. E apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo com um giro de notícias que tem muito a ver com os jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiu empatar em 0x0 com o Atlético Goianiense em Goiânia, não foi um bom jogo. O Santos esteve sempre mais perto de perder do que de empatar ou de ganhar. De qualquer maneira, com o empate, o Santos pulou para a 11ª colocação, 39 pontos conquistados, mantendo o Atlético Goianiense abaixo. O Dragão tem 38 pontos, um a menos, na 14ª posição. O Santos ainda lutando contra o rebaixamento. Também no sábado, o Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2x1, com grande atuação mais uma vez de Edenilson, que fez os 2 gols da virada do Inter. O Terans havia aberto o placar para o Atlético e com esses 2 gols o Internacional conseguiu a virada, resultado importante no Inter que tenta a classificação direta para a Libertadores da América. Bora falar ainda sobre Red Bull 3, Fortaleza 0. Resultado importante para um Red Bull que vinha de 3 derrotas seguidas e 3 jogos sem marcar gols. Os gols do Red Bull foram feitos pelo Elinho, pelo Ítalo e pelo Arthur. O Red Bull que agora se prepara única e exclusivamente para a final da Sul-Americana, vai poupar seus titulares no jogo contra o Grêmio, marcado para a próxima terça-feira. Quero contar agora sobre o Atlético Mineiro, que não entrou em campo, só joga na terça-feira contra o Atlético Paranaense, mas garantiu mais uma excelente notícia graças ao seu torcedor. Na madrugada de sábado para domingo, o Atlético ultrapassou os 100 mil inscritos. No programa de sócios torcedores, o Galo na Veia tem, nesse momento, 100.804 torcedores adimplentes, pagando em dia. É de longe o maior programa de sócios torcedores do futebol brasileiro. O Internacional aparece em segundo com 75 mil e o Flamengo é o terceiro com 70 mil. Queria destacar o crescimento gigante do programa de sócios torcedores do Galo. Na virada do ano, do 6º para o 7º mês, de acordo com o balancete do próprio clube, o Atlético tinha 52 mil sócios torcedores, ou seja, foram mais de 50 mil, ou quase 50 mil, em 5 meses. E a perspectiva de continuar crescendo esse programa de sócios torcedores com a aproximação da final da Copa do Brasil e com o título iminente do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Atlético vai crescer bastante em relação ao faturamento. Na temporada passada, o Galo havia faturado com o sócio torcedor 10 milhões de reais. A projeção para esse ano era de 24 milhões. Para que esse número fosse alcançado, o Galo precisaria alcançar ou encontrar, ou chegar, ultrapassar essa marca dos 100 mil sócios torcedores que foi alcançada, obtida na última madrugada. Sócios torcedores e torcedores do Galo que têm contribuído demais. Já contei em outros vídeos sobre as arrecadações com bilheteria. O Atlético tem conseguido uma média de R$1,5 milhão de reais livres de impostos por jogo.
nas partidas no Mineirão. Tem também aquele episódio do Galo na Veia, do Manto na Veia, com mais de 120 mil camisas vendidas, um lucro, um faturamento bruto de 24 milhões de reais e um lucro líquido próximo de 11 milhões de reais. São várias receitas novas que ajudam o Atlético a manter a folha salarial em dia, a pagar ou ter um fluxo de caixa sob controle e dessa maneira com potencial para melhorar seu time no próximo ano. Só uma coisa importante antes de fechar, o Atlético tem 5 categorias de sócios torcedores hoje e planeja o lançamento de uma 6ª categoria que vai priorizar o time feminino. A arrecadação dessa 6ª categoria vai ser toda destinada ao público ou ao time feminino do Atlético, que também busca fazer bastante barulho. Bora falar agora sobre as cotas do Campeonato Paulista para os times grandes. Informação exclusiva que eu quero dividir com vocês nesse domingo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos já têm hoje garantidos 30 milhões de reais. Por que essa cifra é tão importante? O contrato com a Globo, que valia nos últimos anos, se encerrou no Campeonato Paulista de 21. Para 2022, haveria a necessidade de encontrar novos parceiros. Vocês já sabem que o Paulistão será transmitido em TV aberta pela Record, e em TV fechada e streaming, em TV fechada e pay-per-view pelo Warner Media e também pelo YouTube. São os novos parceiros da Federação Paulista de Futebol. E uma pessoa da Federação Paulista me assegurou que com esses contratos, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos já têm garantidos, pelo menos cada um deles, 30 milhões de reais. Dessa maneira, mantém-se aquilo que era pago pela Globo até a temporada passada. Ótima notícia, especialmente se a gente levar em consideração o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o primeiro campeonato estadual sem contrato com a Globo e a devastação financeira foi enorme. Os times passaram a ganhar muito menos. Só para vocês terem uma ideia, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco embolsavam 17 milhões de reais até o momento em que a Globo tinha contrato. A partir do momento em que esse contrato foi desfeito e a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, fechou com a Record e também com operadoras de TV, a arrecadação do Flamengo caiu para algo na casa dos 8 milhões, de Vasco e Botafogo caiu para 6 milhões, de Vasco e Fluminense para 6 milhões e o Botafogo ficou com algo na casa dos 5 milhões. Os pequenos não pegaram absolutamente nada e esse risco o futebol paulista não vai correr. Ainda estou atrás da informação sobre quanto os times pequenos de São Paulo vão faturar com esse novo contrato, com esses novos contratos do Campeonato Paulista. Excelente notícia. Era super importante para os times de São Paulo não perder a arrecadação no Campeonato Estadual. Por falar em futebol paulista, quero contar que o São Paulo abriu de vez negociações para manter Benítez na próxima temporada. O São Paulo procurou nessa semana o Independiente, que é dono dos direitos econômicos do argentino, e também procurou o staff do Benítez para dizer que quer contar com o atleta para a próxima temporada. Não objetivou na compra. O São Paulo tem a intenção de ficar com o Benítez por empréstimo de mais uma temporada. E a alegação do São Paulo é que o tricolor não tem os 3 milhões e 200 mil dólares que exige o contrato de empréstimo. Ele está emprestado até 31 de dezembro, a opção de compra é de 3 milhões e 200 mil dólares, que hoje equivalem a 17 milhões e meio de reais. São Paulo alega não ter dinheiro. São Paulo alega estar numa situação financeira dramática. E o único jeito de manter o Benítez seria prorrogar esse empréstimo e deixar a opção de compra para o próximo ano. O Independiente tem a intenção de vender o jogador. O Independiente precisa fazer dinheiro. E é possível que, se rolar o empréstimo, exija mais uma compensação financeira. No primeiro empréstimo foram pagos 300 mil dólares. Se não houver nenhuma proposta em definitivo, pode ser que o Independiente tope para emprestar para o São Paulo mais uma vez, mas com essas condições financeiras. Resta saber se o Benítez vai topar ficar no tricolor, até porque ele não tem conseguido jogar com a mesma frequência dos tempos de Vasco. Tem sido mais reserva do que titular, mesmo depois da mudança do técnico. Por exemplo, no empate contra o Fortaleza, em que ele marca um golaço de falta, o Benítez entra só nos minutos finais do jogo. Então talvez para ele possa ser mais interessante procurar um outro clube, talvez no futebol brasileiro, em que ele seja mais presente, que ele seja mais protagonista. Contei para vocês alguns dias atrás, depois de uma conversa com o empresário dele, que ele tem 3 propostas, todas de empréstimo de clubes brasileiros. Você gostaria do Benítez no seu time do coração? Use espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Renato Augusto, que deitou e rolou na vitória do Corinthians contra o Cuiabá 3-2 na noite desse sábado na Neoquímica Arena. Marcou um gol, um golaço, deu uma assistência, linda assistência para o gol do Roger Guedes e ainda participou do primeiro gol do jogo, marcado pelo Juliano. O Corinthians teve muita dificuldade contra o Cuiabá, apesar de ter marcado um gol cedo, ele sempre demonstrou muita dificuldade defensiva. E o Cuiabá, que não é um mestre em fazer muitos gols, deu enorme trabalho. A partida no finalzinho estava 3-2 para o Corinthians com pressão do Cuiabá.
Resultado super importante para o Timão, que é o 5º colocado na tabela de classificação, 50 pontos ganhos, são 2 pontos atrás do Red Bull. 4º colocado, Red Bull com um jogo a mais do que o Corinthians. Essa é a boa notícia. Se o Corinthians vencer essa partida a menos em relação ao Red Bull Bragantino, pula para a 4ª colocação e garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Já o Cuiabá é o 13º com 39 pontos e pode perder posições ao longo desse final de semana. Bora falar também que esse jogo deixou bem claro que o Renato Augusto não pode, em hipótese alguma, ser um falso 9, um centroavante, como ele atuou em algumas das últimas partidas. Quando você põe o Renato Augusto para jogar de costas para o seu time, ele não consegue construir, ele não consegue criar, ele não consegue participar do momento de criação das jogadas. E aí você tira do Renato Augusto aquilo que ele tem de melhor. O Renato foi tão bem nesse jogo contra o Cuiabá porque jogou atrás, na posição dele, de cabeça erguida, cruzando, levantando, dando assistência, infiltrando, enfim, fazendo aquilo que ele mais gosta. O Silvinho mandou muito mal quando decidiu colocar o Renato Augusto por algumas rodadas atuando como um falso 9, tipo da opção descabida para um time como o Corinthians. A boa notícia é que o Renato, voltando à sua posição original, jogou muito bem e tem contrato longo com o Corinthians, ainda vai ajudar bastante. Queria deixar uma pergunta para vocês. Durante muito tempo o Renato Augusto era o homem de confiança do Tite na seleção brasileira. Você acha que dá para ele voltar à seleção? Até porque desde que o Renato Augusto e o Paulinho deixaram de ser convocados, o Tite nunca mais conseguiu encontrar uma seleção dos sonhos. Na minha opinião, apesar de viver grande fase e no futebol brasileiro ser espetacular, Renato Augusto na seleção para mim não tem a menor chance. Acho que o ciclo dele por lá já acabou, vai fazer muito barulho por aqui, vai fazer enorme sucesso, mas quando a gente fala em seleção o buraco é bem mais embaixo. Bora fechar o vídeo falando sobre o drama do Grêmio que, se não foi rebaixado, está muito perto. O Grêmio perdeu por 3-1 para o América na noite desse sábado em Minas Gerais. O Grêmio chegou a estar perdendo por 3-0. Ainda conseguiu marcar um golzinho, marcado pelo Ferreirinha no segundo tempo, ameaçou, pressionou, mas não conseguiu melhorar um pouquinho essa situação. O torcedor do Grêmio e os dirigentes reclamam muito de um pênalti não marcado no Elias quando o Grêmio perdia por 1-0. Para mim, pênalti claríssimo. O goleiro do América acerta o Elias com um tapa e também na parte de baixo do pé, com o pé, e o árbitro em campo e o árbitro de vídeo acabam por decidir não tomar qualquer postura ou medida. 5 jogos, ou melhor, restam 7 jogos para o Grêmio. O Grêmio vai precisar vencer 5 dos 7. Esse Grêmio que já perdeu 18 vezes no Campeonato Brasileiro tem o mesmo número de derrotas da Chapecoense, time já rebaixado. A situação do Grêmio é desesperadora. Ele hoje está 7 pontos atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, e a 9 pontos do São Paulo e do Atlético Goianiense. Só um milagre salva o Grêmio. E eu queria contar para vocês os desdobramentos do rebaixamento do Tricolor, que tem hoje uma folha salarial de 15 milhões de reais por mês. É incompatível com qualquer time da Série B. Mesmo levando em consideração o bom momento financeiro do Grêmio, é o único grande na história que vai cair com salários em dia. Esse é um ponto importante. Mas 15 milhões de reais é inviável para você ter uma folha salarial na Série B. E o Grêmio vai precisar abrir mão de muitos jogadores para o ano de 2022. Separei alguns salários que eu queria dividir com vocês, só para vocês entenderem o drama. O Jeromel, por exemplo, ganha 900 mil reais por mês. Seu companheiro de zaga, o Kahneman, ganha 700 mil reais mensais. O Douglas Costa, contratado nessa temporada, ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. A gente ainda tem o Diego Costa faturando 600 mil mensais, o Rafinha ganhando 500 mil reais mensais, o Everton, vocês lembram do Everton, ex-jogador do Flamengo, do São Paulo? Tá no Grêmio, ganha 500 mil por mês. Cortez ganhando 300 mil, Diogo Barbosa, reserva do reserva, ganhando 400 mil mensais. De toda essa galera, talvez o único que permaneça é o Jeromel se aceitar uma enorme redução salarial. Douglas Costa chegou a dizer recentemente, até numa live que eu participava lá nos Cancelados, que ele quer continuar no Grêmio, mesmo em caso de rebaixamento, que ele tem mais 2 anos de contrato. Ganhando 1 milhão e 200 mil reais por mês é absolutamente impossível. Tem time na Série B que tem como folha salarial 1 milhão e 200 mil mensais. Como é que o Grêmio vai pagar para um jogador o que alguns dos seus adversários pagam para toda a delegação, para todo o elenco? E aí tem algumas curiosidades. O Ferreirinha e o Wanderson não são os mais caros, estão bem longe disso, mas podem se tornar jogadores vendidos até para garantir algum retorno financeiro. Ferreirinha ganha 140 mil reais por mês e a multa rescisória é de 8 milhões de euros. Acho um baita de um reforço para qualquer clube rico do futebol brasileiro. E o Wanderson, que ganha na casa dos 100 mil reais mensais, tem proposta do futebol inglês, pode render uma negociação de 15 milhões de euros. Se interessou por alguns desses jogadores do Grêmio? Se interessou, use o espaço para comentários, para opinar, para deixar registrado aquilo que você pensa. Também queria pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal. A gente se encontra às 8
Programa não, hoje é live. Live do Nicola ao vivo para responder, bater papo, conversar com vocês. Fechado? Abraço, tchau.